Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, glórias a Yeshua. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou falar aqui de um assunto contínuo, que é dos dois últimos vídeos. Tenho falado em relação aos tempos, profecias que já aconteceram, a respeito dessa nossa geração. E hoje, para complementar, aqui tá fresquinho, mas vocês vão ouvir o barulho aqui das telhas, de carro, então, mas desconsidere isso daí. Bem, para complementar o que foi dito nos dois vídeos anteriores, é importante falar a respeito da marca da besta e dessa geração, a última, né? É a nossa geração, disso eu não tenho dúvida. Talvez o vídeo fique curto ou não, vai depender do que, né, eu tenho aqui em mente, mas o Senhor sempre vai iluminando e é para a glória dele. Amém? Eu vou ler Mateus 24, versos 22, que diz: se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Tudo que for colocado aqui seja sob a orientação do Espírito Santo. Ainda mais um assunto como esse, é um assunto que eu tenho explorado bastante, eu falo bastante. Porém, ao decorrer dos anos, dos tempos, vai clareando, né? Vai sustentando ainda mais aqui os estudos que, pelo menos que eu tenho buscado, né? O Senhor vai dando mais clareza por conta que as coisas vão acontecendo. Então vai testificando o que está aqui na palavra do Senhor, amém? A necessidade da abreviação do tempo, ela existe, essa necessidade, por conta que as coisas estão andando para um percurso que será inevitável que todos estejam encaixados, né? E agora eu vou para Apocalipse, porque são duas palavras que estão super alinhadas aqui em Apocalipse 13. Vai falar da marca, né? Vou ler a partir do versos 15, que diz: foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. No vídeo que eu coloquei, agora acredito que é o que está escrito acontecimentos. Acredito que é esse o título. Colocando os passos, né, passo a passo dos acontecimentos para que haja um arrebatamento. E foi muito bem colocado, né? Muito bem colocado mesmo. Glória a Deus. Então a nossa geração é a geração que vai passar por essa experiência magnífica que é o arrebatamento. E lá em acontecimentos eu coloco o porquê da necessidade desse arrebatamento, que é mais uma retirada, como diz a parábola do joio e do trigo, a retirada do trigo para colocar-se no celeiro, que é proteção, separando do joio, juízo, na verdade o fim, né? Então esse tempo será abreviado porque a nossa geração, nenhuma outra geração está a passos de
ser concretizado um controle mundial, né? Muitos têm ouvido aí governos, até o nosso próprio presidente mesmo, falar da nova ordem mundial com um pensamento sistematizado, né? Porque todos eles precisam se entrar em concordância, estarem com boas relações, para terem uma concordância pensando no bem da humanidade, porque eles trabalham com esse objetivo, né? Eles trabalham para esse objetivo, por isso que eles são os representantes da nação. E é muito comum ouvir nova ordem mundial, um sistema único, no que diz respeito à forma, né, das pessoas ganharem os seus recursos, né, a questão da transação eletrônica. Então, é preciso que todos se encaixem a esse sistema. E tá aí, né? Tá aí. Nós, seres humanos, somos compostos de corpo, alma e espírito. Partindo desse fato, sabemos que para controlar uma humanidade é preciso voltar-se para o que ela é formada. Nós somos formados de corpo, alma e espírito. E de que maneira a besta, né? Porque aqui coloca como a segunda besta. Houve a primeira, a segunda, porque são muitas bestas. No vídeo anterior eu coloquei que Apocalipse está muito alinhado e dá clareza, né? A clareza do Apocalipse vem quando a gente lê as cartas de João. É uma forma de clarear mais o entendimento do livro do Apocalipse. Então, trabalhando para a humanidade, para seres humanos, precisa saber como que lidera esse povo, né? E aí se entende que é de uma forma unilateral, geral, né? Vocês devem ouvir bastante, quem acompanha a geopolítica, ouvir muito essas palavras, né? Unilateral. Porque pensando no contexto geral. Desde o início, o foco do inimigo da alma do ser humano é exatamente isso. É focar no ser humano e controlá-lo. Só que não funcionou. Eu já coloquei aí também, já falei a respeito disso. Não funcionou. Lá em Gênesis 6, o Senhor fala que ele se arrepende de ter feito a humanidade. Porém, o propósito dele continua. Porque o espírito dele não estaria mais com o homem assim, né? Não contenderia. E os anos do homem foi reduzido, porque vivia bastante. E hoje, o que estão trabalhando é exatamente para isso, para trazer a esses seres humanos, claro que não é todo mundo no início, porque é uma ideia, é um avanço da ciência, a ciência se multiplicando. Então poucos, né, vão buscar isso como uma vitalidade ou imortalidade do corpo. Isso é muito importante, vocês se atentem, né? A imortalidade do corpo. Através da ciência, neurociência, a IA, todos os avanços da tecnologia unidos-se à ciência e trazer isso para o ser humano. Parece um absurdo, mas isso já está acontecendo. É uma ideia nova, porém, eles sempre trabalhando, focando a humanidade para perverter e para tirar, mesmo que seja um ser humano, gente, tirar dessa pessoa o direito de se arrepender. Porque quem chegar nesses procedimentos de avanços não terá como mais se arrepender, porque o próprio livro de Apocalipse coloca, se tiver a marca, né, não vai ser salvo. Não tem como se arrepender. Por que não tem como se arrepender?
Tem um vídeo, já faz, acho que já tem quase 2 anos que eu coloquei ele aí, o que é ser evangelista. Lá eu falo dos processos que o ser humano vai passando na sua vida, ao ponto dele não chegar mais, ao ponto dele se perder tanto no caminho, que ele não se arrepende mais, e isso acaba que fazendo com que ele blasfeme do Espírito Santo, porque o Senhor trabalha na vida do ser humano do início, desde sempre, né? Trazendo o conhecimento da sua mensagem, trazendo uma sensibilidade através dos 5 sentidos, para que tenhamos a percepção do Senhor em toda a sua criação. Dando ouvido à voz do Senhor, o homem ele é convencido. Isso vai além de congregação. A congregação é apenas um espaço onde pessoas que deveriam ter comum acordo ou estar em comunhão, em um único propósito, um único espírito, um único pensamento, se reunir para adorar ao Criador ou para discutir sobre questões de caridade para ajudar outros. Hoje isso sabemos que é banalizado e o interesse é mais financeiro e pessoal e ilícito e tudo mais do que, né, o que realmente deveria ser. Então, a perversão do ser humano, ela chega a tal nível que muitos correm o risco de se contaminar com a ciência, com a modernidade, com a tecnologia, chegar ao ponto de avançar de tal maneira e não ter mais como retroceder ou se arrepender. Na verdade, não vão estar nem entendendo, porque o objetivo foi esse, foi ocultar conhecimento através de homens que de fato estejam inspirados pelo poder do Espírito Santo, trazer distrações para que as pessoas não tenham o desejo de buscar o conhecimento do maior livro e do livro mais extraordinário, que é a Bíblia. Então, muito se foi feito para que as pessoas estivessem vivendo numa dispersação. Essa é a realidade, né? Dispersação. A humanidade está desapercebida, dispersa, né? Então, por que a nossa geração caracteriza a geração que precisa ser abreviada, né? Como eu disse, nós somos composto de corpo, alma e espírito. Existe na palavra do Senhor em Gálatas que fala a respeito do selo. Esse selo, ele é a garantia de quando nós ouvirmos a palavra do Senhor e não esquecemos, ou seja, a gente ouve e aí depois a gente ouve e lembra, sim, tá aí, de fato, está memorizado, é conhecido para mim a palavra, essa palavra realmente é a palavra de Deus. Então, essa pessoa foi selada com o selo do Espírito, que é a promessa, a garantia, né, da promessa. Isso se consegue através do Evangelho. As pessoas são alcançadas pelo Evangelho. Eu estou falando rápido para que o vídeo não fique muito longo, porque é muita informação. Através do Evangelho as pessoas são orientadas como viver uma vida espiritual, unindo o espírito, a alma e o corpo em um único em um complemento que se une em prol, primeiramente, de nós, né? E em prol do reino, a favor da vida espiritual, reconhecendo o nosso Criador, vivendo uma vida de fé, uma vida saudável, contribuindo na terra como cidadão de bem, um cidadão celestial, um peregrino que anda nessa terra, mas com uma consciência de que não está ligado ao estilo de vida que ela proporciona por conta de todos esses sistemas, né? Onde a maioria, fez a divisão das terras, está com o melhor dessa terra por conta do conhecimento. Porque a própria palavra do Senhor vai falar que o povo do Senhor padece por falta de conhecimento, porque o povo do Senhor não entende o seu Criador, não entende a sua palavra.
no geral? Claro que não. Tem muita gente com a mente iluminada, tem muita gente aí contribuindo com o reino de forma espetacular, levando conhecimento, ajudando a outros que têm esse desejo, que está correndo para todos os lados, como diz Daniel, em busca de maiores conhecimentos. Porque o conhecimento é a maior riqueza que nós podemos ter e ninguém pode tirar da gente, né? E nos ajuda a ter um discernimento, uma orientação para ajudar outros, entendendo que a nossa família é o berço que precisa de proteção, precisa de orientação. Então é maravilhoso entender a palavra do Senhor, né? Então, como tem essa marca, que é advinda do conhecimento do Evangelho, a besta, o inimigo da nossa alma, trabalha, né, como está em Apocalipse, para marcar essa humanidade. E de que forma? De forma contrária aos propósitos do Senhor, levando as pessoas a mergulharem em conceitos, em se corrompendo, igual Gênesis 6, como gado, né? Que não questiona, que não busca, como os berianos, verificar o que é lido, muitas das vezes até a respeito da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é um livro tão poderoso, ela pode ser usada também para o negativo. As pessoas usam para o negativo, para que se favoreçam, né? Para que enriqueçam, como eu falei para vocês. E isso acontece muito, por isso que a gente não vê uma edificação, não vê uma nação forte clamando e as coisas acontecendo como tem que ser, aí muitas das vezes de forma sobrenatural, né? Então lá em Apocalipse está falando a respeito da marca, na mão direita ou na testa. A mão direita a gente entende que vai mais voltado para a questão trabalhista, né? Um controle. Mas vai ser que, será que vai ter um chip? Pode ser que tenha uma marca. Mais para frente o que não falta, gente, são filmes aí que colocam na nossa cara de escancarado uma marca ou um relógio na mão. Parece um absurdo, né? Mas tudo tem um foco, um sentido. Colocar uma marca de como é que diz, um código de barras na mão direita e hoje encostar, né, em vários lugares, pode estar identificando aí o que? Todos os documentos que essa pessoa tem, porque hoje em dia nós sabemos que está tudo voltando com uma carteira internacional, né, de identidade, onde é obrigatório que todos ir lá, já insere o seu registro, insere seu número de CPF, tá lá todos os seus documentos. Então, para colocar ali e escanear na pele, na mão direita, um código de barra, hoje é uma coisa que é normal, né? Vai ser normal, já tem até filmes relatando a respeito disso. Então, entende-se que é algo voltado para um controle dos dados pessoais, né, de todos. Aí vão argumentar a questão da segurança, da praticidade, porque tudo está sendo voltado para o sistema eletrônico, né? Então vai ser comum, as pessoas irão se convencer, né, de que é normal. E na mente? Aí a mente, aí já o que eu coloquei atrás já caracteriza tudo isso daí, caracteriza esse controle, né? Que ele foi feito de forma sutil, de geração em geração, trazendo para o ser humano uma identidade mundana, uma identidade ou um pensamento ou um ideal mundano, carnal, onde o espírito está sendo apagado todo o tempo. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, vai falar: não apaga o espírito. Então é uma questão de decisão, as pessoas decidem
tomar suas atitudes, e nisso acaba que apagando o espírito, chegando ao ponto de que, como eu coloquei, vão olhar para trás e ver, ó, não dá para retornar, não dá para voltar atrás, né? Já fiz muita besteira, já fui além do limite, né? Então a mente cauterizada, e a ferramenta hoje, ela chega ao nível, né, de querer implantar algo, aí já vai partir para a questão da IA, né, da inteligência artificial, uma coisa que eu não compreendo, inteligência artificial, porque tudo advém do ser humano. Nenhuma máquina é capaz de escanear ou registrar, melhor dizendo, não é capaz de registrar algo de si próprio. Depende de um ser humano por trás para manter, né, o funcionamento, né, dessas tecnologias. Então não acredito na inteligência artificial, acredito que é uma inteligência humana aplicada no sistema artificial, né? É assim que eu entendo. Bem, mas o homem chega a esse ponto, né, de corromper a humanidade que se deixa ser corrompida por conta do não conhecimento. Porque muitas coisas dá pra, né, dizer não. Dá pra não, eu abro mão disso, abro mão desse conforto, abro mão dessa riqueza, abro mão desse status, abro mão dessa fama, abro mão desses ideais, abro mão disso tudo porque não me satisfaz, não faz bem para minha alma, para o meu espírito. Aí é onde entra alma e espírito. Ao contrário daqueles que vão aceitando, ao ponto de que a mente já está marcada, né, com tudo aquilo que não edifica. Então é como se fossem robôs controlados por um sistema. É exatamente esse o foco, né? Ser controlado, controlar a humanidade. Que aí fica fácil, né? E qual é o objetivo de tudo isso? Tirar de um montante a oportunidade de ser salvo, de não ser desprezado eternamente pelo seu Criador. É um negócio estranho, terrível, mas o Criador nos fez com o livre-arbítrio, com 5 sentidos. Nós vemos aí a sua criação, nós podemos ouvir, e através dos 5 sentidos a gente trabalha, a gente avança, a gente conquista. Então nós não precisaríamos nos corromper com aquilo que é negativo ao nosso espírito, negativo à nossa alma. Porque o que fica no finalzinho? Uma alma triste, o próprio Salmos vai dizer, né? Porque está triste, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus. Então, ao invés das pessoas esperar no Senhor, elas tomam partido, decisões e buscam um lado que é contrário a elas mesmas, né? Então é terrível. E agora, partindo para essa questão do sistema, a questão do comprar e vender. Olhando, né, para o mundo hoje, todo ser humano, acredito, todo ser humano tem um smartphone. Se não tem, alguém do seu lado tem. Então as pessoas hoje utilizam o smartphone como um meio para comunicar, e está avançado, né, através do smartphone consegue fazer suas questões, né, suas transações bancárias, acompanhar, fazer seus pagamentos. Então é útil para muita coisa, mas será que vai ficar no smartphone? Não, se ficasse ótimo, né? É um aparelho que que não está inserido ao corpo, não é um corpo estranho ali, né? Inserido no corpo, na matéria. A gente prejudica, né? Prejudica a visão,
prejudica no esfriamento, como eu coloquei no vídeo anterior, dá preferência a utilizar as suas redes, os seus aplicativos, buscar entretenimentos, seus conteúdos, acaba que ficando mais tempo com a tecnologia do que no físico, né? Nessa coisa do tratamento, da convivência, de aproveitar o tempo, né, com as pessoas, de aproveitar o ar livre, de ficar mais sensível para observar as maravilhas do Senhor. Então prejudica nesse sentido, mas não impede de que uma hora as pessoas, né, acordem. Mas não vai ficar no smartphone. O smartphone é apenas uma entrada para que seja aderido esses meios, como um código de barras inserido na sua mão direita, como para quem tem problemas físicos, buscar aí a neurociência, para quem quer de fato mergulhar, né, nesse sistema aí, corromper a mente, né, total, voltado para tudo aquilo que é levado para o sistema, né? Isso daí tá acontecendo, né? É a nossa geração, a geração robótica, a geração imediatista, né? Que quer tudo no imediato. Então, cada dia que passa tá fazendo com que as pessoas deixem que o natural aconteça, que é o natural da vida humana, né? Não sei se vocês já ouviram falar, acredito que sim, porque para fazer a carteira nacional de identidade, precisa fazer o escaneamento da íris, né? Então, nossa íris tá um documento pessoal. E quando se refere ao controle, saber onde que você está, onde você estiver, vai ter uma câmera ali que vai escanear seu olho e saber exatamente onde você está. Câmeras para todo lado. Tem sempre, quando essas coisas acontecem, sempre há uma explicação para o bem desenvolvimento de uma cidade, né? De um país, de determinados lugares como aeroportos, estádios, né? Para que as pessoas ficam desinibidas, sabendo que ela não é desconhecida, né? Então, tem um lado positivo, as pessoas precisam se conter, porque tem como provar que ela esteve ali. Se ela cometeu algum delito ou fez algo fora da lei, ela não vai ser uma pessoa desapercebida da lei, né? Então vai ter uma facilidade de chegar a essas pessoas. Isso já é uma realidade. Tem um lado positivo que inibe, né? Embora sabemos que a violência está aí, muita coisa ruim continua acontecendo. Porém, o foco, né, não é só esse, né? E as coisas estão indo muito rapidamente. Qualquer lugar que você vá, se você for no hospital, isso já faz um tempinho já, também é escaneada a sua íris ali, de identificação, é tirada uma foto, para um controle, né? Até então se entendia que é por segurança, para facilitar a identificação, mas isso tudo tem um objetivo, né? Cauterizar ainda mais a mente das pessoas e saber, porque quando a gente fica muito tempo, assim, eu procuro evitar o máximo, né? Com o smartphone, você tá ali, né? Exposto. No Facebook, né, tem lá uma página que fala assim, no que você está pensando. Então entenda que não é de agora que
existe um trabalho onde o foco é o ser humano, para que possa liderar um povo mundialmente, controlar, liderar é controlar, é preciso que essas pessoas estejam inseridas a um sistema, né? E é isso que está acontecendo. Então fiquemos atentos, né? Porque o único que pode ter controle do nosso deitar, levantar, do que a gente pensa, quais são os nossos objetivos. As pessoas, a rede social delas é uma biografia delas, elas não precisam nem falar o que elas pensam, quer dizer, melhor dizer, elas não precisam nem pessoalmente ou ir em determinados lugares para falar a respeito da biografia delas, porque a própria rede social já é a sua própria biografia. Então as pessoas estão desatentas. Por isso a necessidade da abreviação, só que a abreviação do tempo, gente, não é para esses que estão perdidos. A abreviação é para os que já foram achados, encontrados, os eleitos, que não suportam mais ver tanta decadência, tanta coisa fora do lugar, tanta coisa fora de contexto, tanta falta de temor do Criador. A gente fica meio que estarrecido com tanta coisa que é o que ocorre, sendo que conhecer o seu Criador e o seu eterno poder é algo simples, basta dar ouvido à voz dele, que ele ensina, ele dá a direção certa. A terra está popularizada, o homem avançou em vários sentidos, mas na sua vida, na essência de saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, qual é o sentido da vida humana, a minha formação é do quê? É corpo, alma e espírito, qual é a finalidade dessas três junções juntas? Qual é o propósito disso daqui? As pessoas estão dormindo. Por isso, nós vemos situações de decadência, onde o que deveria predominar eram gestos, ações louváveis ao seu Criador, tá? Então, por isso a necessidade da abreviação do tempo, porque o povo do Senhor é inumerado, é gigantesco, é no mundo inteiro, porque o Criador olha e vê pessoas com o coração voltados para Ele, tementes a Ele, preocupados em agradar o olhar dEle. Tem gente assim, tudo quanto é lugar desse mundo. E o Criador é fiel. Nós falhamos, Ele não falha jamais. Ele é verdadeiro. No homem está a mentira, está a corrupção, mas no Senhor está a verdade. E Ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Então é mais para dar uma chamada para vocês ficarem atentos, porque Apocalipse está aí a todo vapor, né? Isso porque eu ainda não coloquei essa questão da forma, né, de transação. Tá indo tudo pro lado eletrônico, isso as pessoas já estão aderidas já, né? Que é aí os seus pagamentos, as contas, tem a criptomoeda, né? As pessoas fazem as suas transações, tudo através de um smartphone. Existem outras ferramentas mais modernas, né? Nunca é para todos no início. Poucos se aderem, aí depois, né? E isso nada mais é, trazendo para uma simplificação do que eu estou colocando aqui, do que Gênesis 6, a corrupção da humanidade. E o Criador não se agradou disso. Aí veio o dilúvio, na torre veio a divisão dos povos. Em Sodoma, o que estava acontecendo ali, que é a antiga Síria, né? Em Sodoma, houve uma extinção de tudo que existia ali. E aí foram se passando, né, milênios. Nós estamos aqui, depois de Yeshua. E o que se espera é que o número
de pessoas sejam concluídas. O que está predominando é a misericórdia do Senhor, para que muitos sejam alcançados, libertos. E atente-se à palavra dele, porque ele sim sabe exatamente o momento de falar chega. Mas não vai ter esse momento, né? Eu volto atrás aqui no que eu disse agora. Não vai ter esse momento da percepção, não, agora chegou, gente, tá? Não dá. Vai ter o momento da abreviação. Porque não suportaríamos. Não suportaríamos o quê? Os eleitos comem, bebem. Os eleitos têm suas contas para pagar. Os eleitos vivem no mundo, né? Utiliza até das ferramentas. Então vai chegar um momento que acabou. Ou aderem a esse sistema, ou você vai ser banido. E não tem nenhuma mensagem aqui que fala que nós seremos banidos, destruídos, que não haverá nenhum justificado, Yeshua, no seu aguardo. Não, existirão sim pessoas aguardando a Ele, tementes ao Senhor. Existirão pessoas que estão sendo fiéis ao seu chamado, que amam ao Criador e procuram viver sua vida dedicando-se ao reino, né? Então, a qualquer momento haverá esse basta através de uma abreviação. E lá fala que os homens procurarão a morte, né? Outra mensagem no Apocalipse. E a morte fugirá deles. Por quê? A busca dessa imortalidade, ela já é algo real. Vocês buscam conhecer a respeito disso. Então, quem busca a imortalidade não vai morrer facilmente, né? Embora já está morto espiritualmente, a alma já está morta. Então essas pessoas vão querer o quê? Cheias de problemas na mente, né? Vão querer o fim de suas vidas, porque já experimentaram de tudo que achavam que era interessante, mas chegou uma hora que o vazio, que é o que realmente determina a vida do ser humano, é a alma e o espírito, mas vai estar esse vazio. Então a pessoa vai querer morrer, só que a morte fugirá dela. Você está buscando a imortalidade. Então entende isso aí? Isso é bem interessante, tá? Vocês buscam mais conhecimento a respeito disso. Com certeza vocês vão encontrar. Mas a palavra do Senhor ela é simples. E o interessante é que nós estamos sendo essa geração que está vendo todas essas coisas acontecendo. Que esse vídeo seja, né, publicado e que muitas pessoas vejam e se atentem para a leitura da Bíblia como o que há de único na vida delas, de realmente de favor para a vida delas. Amém? Então fiquem todos na paz. Até a próxima, pessoal.